Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática. Na aula de hoje, trataremos do assunto internet e intranet. Antes de nós entrarmos nos conceitos de internet e intranet, nós precisamos passar por alguns conhecimentos de redes de computadores. Por quê? Porque a internet e as intranets nada mais são do que redes de computadores, como veremos à frente. Qual é o conceito de redes de computadores? São computadores interligados entre si com o objetivo de compartilhar algum tipo de serviço, ok? Então, são dispositivos, computadores interligados que compartilham serviços. Uma rede de computadores, ela pode ser uma rede cabeada ou uma rede wireless, que é a rede Wi-Fi. Ok? Rede cabeada ou uma rede Wi-Fi. Iremos discutir aqui alguns pontos em relação às redes de computadores, né? Tipos de redes quanto ao tamanho, aplicação da rede, equipamentos de redes e segurança de redes. Vamos a eles. Tipos de rede quanto ao tamanho. Nós temos aí essas classificações em relação ao tamanho, essas que eu circulei. E sempre nesse sentido, da menor rede para maior, ok? Então, nós temos aí uma PAN, que é a Personal Area Network, rede pessoal, né? Uma rede pessoal. A LAN, que é uma rede local. A CAN, que é uma rede, é a Campus Area Network, um pouco maior do que uma LAN. A MAN, que é a Metropolitan Area Network, uma rede metropolitana. A RAN é uma rede regional, Regional Area Network. E a WAN, que é uma rede global, Wide Area Network. Então, a internet, ela se encaixa aqui, ok? Então, a internet é uma WAN, certo? Devido ao seu tamanho, né? A grande rede, né? É a maior rede de computadores, é a internet. Ela se classifica como uma WAN, certo? Então, essa classificação, ela é apenas em relação ao tamanho dessa rede. Como eu disse, né, ela começa aqui da menor, né, uma PAN. Tem alguns autores, né, alguns livros que trazem também o conceito de TAN, T-A-N, antes até da PAN, né, que é a Tiny Area Network. Esse T aqui é de tiny, que significa minúscula, né, uma rede minúscula. Por exemplo, lá na nossa casa tem, por exemplo, um notebook interligado a uma impressora sem fio via o roteador lá sem fio. Isso pode ser considerado uma TAN, né? Uma rede minúscula, certo? Atenção, observe aí que nós temos essas designações para a rede, né? E elas são muito parecidas com essa outra sigla aqui, ó, VLAN. Então, esse P, o L aqui em cima, né, de PAN, LAN, CAN, MAN, RAN e WAN, P, L, C, M, R e o W, cuidado, né, para não confundir na hora da prova com esse Vzinho aqui. Então, esse VLAN aqui, na verdade, não é uma classificação de tamanho, né? É uma rede, indica a redes virtuais. Então, esse Vzinho aqui, ó, é de virtual LAN. Então, é uma rede. A concepção de uma VLAN, né, é a interligação de máquinas de forma lógica, né? Há uma ligação lógica. Essa rede ela é concebida logicamente. Então, tem uma estrutura física, obviamente, e dentro dessa estrutura física, eu posso ter as redes segregadas de forma virtual. Dessa forma, eu tenho, se eu conseguir montar nesse cenário, montar um cenário, como eu disse, né, como eu expliquei, eu tenho a ocorrência de VLANs nessa minha rede, ok? Então, aqui eu não tenho variação, né? Por exemplo, VPAN, VCAN, VMAN, não. O conceito, né, de redes virtuais, VLANs, ok? Então, é uma rede lógica. E também não confundam com o W aqui, né? É uma letra extra, né? A gente viu aqui, por exemplo, LAN está aqui, o Lzinho, né, de Local Area Network, né, como eu mostrei aqui. E aqui, além do LAN, né, eu tenho uma VLAN. Aqui eu tenho uma WLAN,
WMAN e WWAN. Esse W aqui, ele indica o quê? Ele indica o wireless, né? Uma rede wireless, ou seja, uma rede Wi-Fi. Então, aqui eu posso ter, né, de acordo com a amplitude, com o tamanho da rede. WLAN, WMAN, WWAN. Indica uma rede wireless. É comum também, não é tão comum, né, mas pode-se utilizar essas nomenclaturas aí. Então, não confundam todas essas letrinhas aí, né? Eu quis destacar a VLAN, né, e essas redes wireless junto com a classificação do tamanho para chamar a atenção de vocês. Então, se porventura, né, cair alguma questão relacionada a esse tópico, né, na prova, muita atenção para não confundir os conceitos, ok? Então, repetindo, PAN, a TAN também, né, TAN, PAN, LAN, CAN, MAN, RAN e WAN, são essas aqui que eu repeti agora, são classificações de tipos de rede em relação ao tamanho. E a VLAN são redes virtuais, então interliga máquinas de forma lógica, uma rede lógica. E a WLAN, WMAN, WWAN são redes wireless. Aplicação das redes. Nós temos basicamente dois tipos de aplicação. Eu tenho uma rede, ela pode ser classificada como uma rede cliente-servidor. Nesse tipo de aplicação, eu tenho computadores que trabalham como servidores e ele detém algum serviço nesse servidor que é acessado por clientes. Daí o nome, né, cliente-servidor. Os clientes acessam os servidores. Exemplos: servidor web, servidor proxy, servidor DNS, servidor DHCP. São exemplos de servidores e eu tenho a todo momento clientes acessando estes serviços, certo? É o servidor web, rapidamente, né? A gente vai entrar, né, na aula sobre os serviços, a gente vai entrar em cada um desses serviços, vamos estudar os protocolos de forma mais detalhada. Aqui é só para exemplificar. Então, o servidor web, o servidor que hospeda ali páginas que a gente pode estar acessando. Servidor proxy, ele vai fazer o controle de tráfego ali na minha rede, né? É muito comum entre o cliente e o servidor. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha empresa 10 máquinas conectadas e eu quero controlar o que pode ou não ser acessado na internet. Então, eu configuro ali um servidor proxy, né, que vai estar entre o meu servidor e o meu cliente. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento, né, permitir ou negar ali algum tipo de tráfego ali naquela rede. Servidor DNS, o servidor de nomes, a gente vai ver isso aí mais à frente, nos serviços. Por exemplo, todo componente, todo computador, todo dispositivo ligado à rede, ele recebe um endereço IP. A gente vai ver isso já já. E a gente precisa, né, em algumas situações, como páginas web, por exemplo, a gente não decora esses endereços IPs, a gente decora endereços. Então, você conhece lá o site do Google, www.google.com, você conhece diversos sites pelos nomes. Então, o que faz com que funcione dessa forma? Eu tenho servidores DNS que organizam para mim todos esses nomes aí e faz com que eu consiga acessar, né, neste exemplo que eu disse, as páginas por nomes. E eu tenho também o servidor DHCP. A gente vai ver agora, daqui a pouco, que cada dispositivo possui um endereço IP diferente, né? E quem faz a atribuição desses endereços IPs na rede? Servidores DHCP. Então, não tem só um servidor DNS, eu não tenho só um servidor DHCP, vai depender ali se eu estou na internet, se eu estou numa intranet, né, de acordo com o exemplo, a gente pode ter, com certeza, vai ter vários servidores configurados. Um outro tipo de aplicação diferente desse, né, cliente-servidor, é a peer-to-peer, ou par a par. Nesse tipo de aplicação, não há um servidor central. Então, observe aqui, ó, não há um servidor central. Os clientes deste modelo podem atuar como servidores. Então, os próprios clientes são clientes, né, e servidores, ok? Não há um servidor central. Como exemplo aqui eu coloquei o torrent, que é compartilhamento de arquivos, e o Bitcoin e sua blockchain, né? A blockchain é uma espécie de banco de dados
em que todas as negociações de Bitcoin e outras criptomoedas ficam gravadas, é uma tecnologia. Nestes dois exemplos aqui, eu tenho o peer-to-peer. Nesse caso, não há um servidor central. Os próprios clientes ali atuam como servidores. Equipamentos de redes. Nós temos aqui, eu coloquei 4 equipamentos, né, que a gente utiliza para estruturar, para montar aí, para montar uma rede, né, estruturar. Então eu tenho que esses dois primeiros, hub e switch, são equipamentos que a gente chama de centralizadores. Como é que funciona? Observem aqui, eles estarão, né, numa posição central. Ó, vamos colocar aqui quatro portas aqui nesse hub ou nesse switch. Vamos colocar aqui 4 computadores. Observe. Então, por exemplo, aqui é o computador A, computador B, computador C e computador D. Então, eu conectei estes computadores aqui no meu dispositivo. Então, por exemplo, se o computador A quiser mandar uma mensagem para o computador B, perdão, para o computador D, A mandando para D, A mandando para D a informação. Se eu estiver com o hub, a gente chama ele de equipamento burro. Quando ele mandar aqui a informação para a porta, para a primeira porta que ele está conectado, ele vai replicar para todas as demais, ok? Então o hub ele recebe ali a informação e ele replica ela para todas as portas. Todo mundo aqui vai receber a informação. Lógico, o B e o C vão negar e o D vai aceitar a informação. No caso do switch, ele já é um equipamento centralizador inteligente. Se o computador B quiser mandar uma informação para C, ele vai sair aqui do computador, né? Chegou na porta, ele vai direcionar para a porta do computador C apenas, né? Isso faz com que a rede fique mais rápida, né? Haja um desempenho maior e também alguns requisitos aí de segurança, ok? Então, esses dois equipamentos são centralizadores. Os repetidores, eles servem para amplificar o sinal, né? Repetir, né? No sentido de amplificar o sinal. Já os roteadores, eles escolhem as melhores rotas. Então, aqui eu estou tratando de rotas, de melhores rotas de comunicação, tá? Então, hoje em dia, geralmente, os roteadores já têm repetidores. Eu posso ter repetidores também, né, de acordo com o tamanho da minha rede, com a necessidade. Eu posso ter equipamentos específicos, né, repetidores. Posso ter só roteadores, ok? E pode ser que eu tenha um equipamento que faça o roteamento, ele seja um roteador e também funcione como repetidor. Pode ser que eu encontre também. Segurança de redes. Vamos tratar agora de um outro assunto. O firewall, né, o primeiro tópico aqui. O firewall, na verdade, ele pode ser físico ou lógico, ele pode ser um equipamento físico ou um computador que, logicamente, tem um programa, né, específico, ou seja, ele é um firewall lógico, é uma máquina, né, um computador, mas o firewall é um software. E pode ser que eu tenha o hardware mesmo, né, atuando como firewall. Logicamente, vai ter um programa ali, também um software, mas ele é específico para aquela finalidade, ele é um hardware específico. Qual que é a função de um firewall? Ele monitora o tráfego da rede, entrada e saída, e decide permitir ou bloquear tráfegos conforme as regras definidas. Então, se a gente traduzir aqui, ó, é muro de fogo, né? Parede, muro de fogo, firewall. Criptografia permite o quê? Permite comunicação segura através de alguns algoritmos. Então, ele vai converter uma informação de texto simples, né, o texto puro, para um texto incompreensível. Apenas o destinatário da mensagem ele vai conseguir entender aquela mensagem, tá? Através do conceito de chaves, chave pública e chave privada. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre criptografia dentro da aula de segurança da informação, de ameaças, né, e segurança.
Certificado digital é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa. Vai permitir, por exemplo, assinar documento de forma digital. Então, com, né, a pandemia que a gente viveu, né, ainda vive de certa forma, houve um avanço muito grande na parte tecnológica, né? Meio que alguns setores, né, algumas empresas, alguns meios foram obrigados a acelerar aí e começar a utilizar recursos. Então, o certificado digital sempre existiu, né? Perdão, não é que sempre existiu, né? Existia já há um bom tempo, ok? Mas agora com a pandemia houve um aumento no seu uso, né? Simplificou e foi necessário utilizar esse recurso. Proxy. O proxy, a gente vai ver também detalhadamente na aula de serviços, o que a internet nos proporciona. A gente vai ver muita coisa que eu estou falando aqui de forma mais rápida, né, para a aula não ficar muito longa. A gente vai estar detalhando no serviço, ok? O proxy é um deles, né? Um serviço que atua como intermediário entre o cliente que solicita o recurso e o servidor que fornece esse recurso. Falei agora há pouco na aplicação cliente-servidor, né? O servidor proxy. Então, é esse cara aí. Geralmente, quando eu faço requisições à internet, né? Dentro de uma empresa ali que é monitorada, eu tenho servidores proxy para fazer esse controle. Então, ele age entre o cliente que solicita o recurso e o servidor que fornece esse recurso, essa informação. E eu tenho também, dentro da segurança de redes, políticas de uso e senhas. Então, isso aqui é muito específico. Cada empresa tem uma política de uso, né, dos recursos de tecnologia e também do tratamento com senhas. Então, isso aqui é muito específico. Cada empresa, cada organização define aí a sua política. Ok, então, após essa introdução, esses pontos, né, introdutórios, a gente vai falar de internet. Então, o conceito de internet. O que é internet? É o conjunto de redes de computadores interligadas entre si que falam a mesma língua, através do protocolo de comunicação de dados TCP/IP. Repetindo, é um conjunto de redes, como eu disse no início da aula, né? A internet é a grande rede, a rede mundial de computadores. É uma rede única? Ela é um conjunto de redes, né? A gente consegue, né, em cada canto do mundo acessar a internet. Porém, ela é um conjunto de redes de computadores interligadas entre si que utilizam que falam a mesma língua, né? Através desse protocolo de comunicação, que é o TCP/IP, que a gente vai ver já já. No próximo slide, a gente vai detalhar esse protocolo. Então, o protocolo age como se fosse um idioma. Então, para que todos se entendam, né, a gente precisa falar a mesma língua, né, o mesmo idioma. No caso das redes de computadores, né, da internet, ela necessita também, todos os computadores que fazem parte da internet precisam falar, né, essa mesma língua, que é esse protocolo TCP/IP. Eu tenho só esse protocolo? Não, eu coloquei aqui para vocês, eu destaquei o TCP/IP, mas eu tenho outros protocolos, eu já tive outros protocolos. Por exemplo, o NetBeauty, então, é um protocolo que foi criado pela IBM, ela foi utilizada, né, em computadores da IBM, da Microsoft, na década de 80, né, nos primeiros computadores. Ele era usado para pequenas redes. O máximo de máquinas que esse protocolo aqui possibilitava, né, a conexão, era de 255 máquinas. E ele foi rapidamente, né, substituído pelo TCP/IP. E ele não era roteável. A gente não conseguia ligar mais de uma rede. Tá? Tivemos também esse IPX-SPX. É um protocolo de uma empresa de tecnologia chamada Novell. Ela foi criada inicialmente para substituir o TCP/IP, mas não conseguiu. O TCP/IP é mais simples e teve uma adesão maior e se tornou o protocolo base aí das redes de computadores. Tivemos também um protocolo da Apple, da empresa Apple, para os seus computadores,
seus Macintosh, é o Apple Talk, né? Foi descontinuado também. Então, prevalece hoje o protocolo TCP/IP. A gente já vai detalhar ele já já. Na internet, existem várias redes conectadas, só complementando aí o conceito de internet. Então, na internet existem várias redes conectadas, como organizações públicas, organizações privadas, educacionais, governamentais, entre outras. Vamos ao protocolo TCP/IP. Então, é o protocolo, né, que a internet utiliza para realizar as comunicações. Então, o protocolo TCP/IP, observe, ele tem 4 camadas. Aqui eu coloquei uma figura, uma imagem, faz aqui uma espécie de troca de informações, né, de A para B, por exemplo, só para exemplificar. Então, o protocolo TCP/IP é um protocolo que possui 4 camadas. E em cada uma dessas camadas, a gente vai ver aqui do lado, cada camada, com exceção da camada de rede, essa primeira aqui, ó, essa camada primeira é essa aqui, ó, interface com a rede. Ela não possui protocolo, tá? É a única. As demais possuem protocolos. E os 2 principais protocolos dessa arquitetura é o protocolo TCP e o protocolo IP. Eles estão aqui na camada de internet e na camada de transporte. São os 2 principais. Por isso, eles batizam o protocolo como um todo. Tá? Então, não confundam. Quando eu falar TCP/IP, estou falando do conjunto de protocolos, o protocolo TCP/IP. Quando eu falar do TCP separadamente ou do IP separadamente, aí eu estou falando desses 2 caras aqui, ó, o TCP e o IP. E a gente vai ver o conceito deles agora. Então, vamos primeiro para as camadas. A camada de aplicação, ela vai conter protocolos relacionados a aplicativos, tá? A camada de transporte vai fornecer ali a conexão confiável de 2 dispositivos, né? Ela vai dividir os dados em pacotes. A camada de internet vai controlar o movimento de pacotes. E a camada de rede, essa primeira aqui embaixo, ela é chamada também, pode ser chamada de enlace de dados ou camada física. É a parte física, né? A placa de rede, a interface que eu estou usando, né? Se for uma rede cabeada, é o padrão Ethernet. Se for uma rede sem fio, wireless, também, né? Eu tenho a parte física de hardware para que essa rede comunique, ok? Então, são as camadas. Dentro de cada camada, eu tenho os protocolos. Então, observem. Eu tenho aqui, na camada de aplicação, o próprio nome já diz, eu lido com o aplicativo, com serviços, com aplicações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o HTTP e o HTTPS, são protocolos de páginas web. A gente vai ver nas próximas aulas todos os serviços e aplicações da internet, os principais. E dentro de cada serviço eu detalho, né, esses protocolos, quais protocolos cada serviço utiliza. Então, não se preocupem. Aqui é uma visão geral do protocolo dentro do assunto internet. A gente vai detalhar isso aí. Então, o HTTP e o HTTPS são protocolos de páginas. O SMTP, o POP e o IMAP são protocolos de e-mail, né, para enviar, receber e-mail. O FTP, transferência de arquivos. E o Telnet é um protocolo de acesso remoto. Tem outros protocolos também. Então, aqui eu coloquei só para exemplificar, ok? Quando a gente entrar em cada tipo de serviço da internet, a gente vai detalhar o seu respectivo protocolo. Na camada de transporte, na camada de transporte eu tenho o TCP, que é o Transmission Control Protocol. É o protocolo de controle de transmissão. Então, ele realiza o controle da transmissão. Ele vai dividir os dados, né, em diversos pacotes para serem entregues aí para a rede. Quem faz o controle
dessa entrega, né? Aí é o protocolo IP dentro da camada de internet. Vai controlar o movimento aí desses pacotes, tá? Cuidado, né? Aqui na camada de transporte, dentro do próprio protocolo TCP/IP, eu tenho outro protocolo aqui dentro chamado UDP. Qual que é a diferença do TCP para o UDP? O TCP ele é mais confiável e o UDP significa User Datagram Protocol. Ele não tem a conexão, ele é um protocolo mais simples, ele não controla a conexão. Então, ele é um protocolo mais simples, ele não é tão confiável. Então, a grande maioria aí das transmissões utilizam o protocolo TCP. Ok? Então, repetindo, né, nós temos o protocolo TCP/IP. Por que ele chama TCP/IP? Porque são os dois principais protocolos do conjunto de protocolos. Ele é dividido em 4 camadas, em cada camada há os respectivos protocolos, com exceção da primeira camada, né, de baixo para cima. Interface com a rede ou simplesmente enlace de dados ou camada física. Essa aqui eu tenho já o hardware, né, que vai ser a minha placa de rede, ok? E repetindo novamente, deixando bem claro, quando na aula dos serviços da internet a gente vai detalhar cada tipo de protocolo, certo? Ok. Cada dispositivo conectado à internet recebe um endereço IP único para se comunicar. Então, eu tenho 2 exemplos aqui de endereços IP. 192.168.15.200 ou 11.69.15.7. Esses endereços IPs são uma espécie de CPF, né, uma identificação do dispositivo. Porque cada dispositivo ele recebe um endereço IP que é único. Vai depender da configuração. Esses endereços IPs eles são divididos em classes, né? Classe A, B, C, D, só que esse assunto ele é um pouquinho mais avançado, não contempla aí o assunto aqui de noções de informática. Mas, só para vocês entenderem, né? Eu tenho algumas configurações, eu posso configurar e determinar a classe, a faixa ali dos meus IPs dentro da classe, e indicar lá na minha rede, por exemplo, esse cara aqui, né, o 9268.15.200. Vamos supor que esses 3 primeiros elementos aqui representam a minha rede e esse último aqui as máquinas da minha rede. Então, eu vou ter uma máscara de rede, né, específica para esse tipo, para essa definição que eu fiz. Só que isso aqui são assuntos um pouquinho mais avançados, não contempla noções de informática, né? O que vocês precisam saber? Vocês precisam identificar, saber que o endereço IP ele é único, né? Ele identifica um dispositivo conectado à internet e nós precisamos saber o formato desses endereços IPs. Eu coloquei aqui, ó. Então, o endereço IP ele é composto por 4 grupos de caracteres separados por pontos. Então, ele pode ser aqui, né? Vamos dizer assim, do 0.0.0.0 ao 255.255.255. Ok? Então, só para ficar claro aqui, né? Então, eu posso ter aqui endereço 0.0.0.0 ao 255. Ponto 255, um pouquinho embaixo. Ó. A canetinha está um pouco sensível aqui, eu não consegui colocar de forma muito clara, mas só para vocês entenderem. Então, eu posso ter endereço 0.0.0.0 até 255, 255, 255, 255, ok? Esse aqui é um exemplo de um endereço IP válido. Outro ponto que vocês precisam saber para a prova. Todos esses IPs dessa faixa, né, desse padrão que eu apresentei agora, são endereços IP versão 4, que é os mais utilizados.
Só que com o passar do tempo, né, com o avanço aí das redes, houve uma demanda para que há um medo de se esgotar esses endereços IPs, ok? Há um medo, né, na verdade, uma realidade. Então, rapidamente já desenvolveram uma nova versão para endereços IPs. Só para deixar claro aqui, né, só uma observação, você pode falar, Bruno, mas tem muito mais máquinas, né, do que IPs disponíveis. Ok. O que acontece? Quando eu estou em uma mesma rede, eu tenho um IP aqui, um endereço IP padrão que vai sair para a internet e aqui dentro da minha rede, vamos supor, eu posso ter lá 100 máquinas, né, de acordo com a configuração que eu fiz na minha rede. E aqui eu faço a comunicação entre essas máquinas e aqui eu configuro os meus IPs e a internet não vai conseguir, eles estarão conectados, mas esse cara único aqui é que vai fazer a saída, vamos dizer assim, para a internet. Então, tudo vai partir dele e ele vai receber tudo para que essas 100 máquinas se comuniquem. Então, eu tenho aqui, né, as minhas máquinas com IPs, porém, eu utilizo o IP padrão lá do meu provedor, né, de acordo com a minha configuração, para trabalhar para mim aí, ok? Por isso que eu tenho, não é todo IP, o IP que você pega lá na sua casa lá da internet, ele é um IP único, mas ele está dentro ali de uma rede e a partir daí as comunicações elas vão ocorrendo, ok? Então, por isso que a gente tem, né, senão se esgotaria muito rápido, tá? E além disso, né, com essa possibilidade, mas pensando já realmente numa um possível esgotamento aí dos endereços IPs, criou-se um outro padrão que é o IPv6. Aí ele vai ter toda essa cadeia, que são oito cadeias com quatro na verdade, ele suporta aqui números ou letras, tá? Dígitos ou letras. E é separado por 2 pontos, diferente do IPv4. Então, tem toda essa cadeia aqui, separada por 2 pontos, esses 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, esse aqui é um exemplo de um endereço IP versão 6, que é o IPv6. Certo? Então, recapitulando aqui rapidamente, vocês têm que saber que o endereço IP ele é único na rede, serve para as máquinas se comunicarem. Né? Cada dispositivo conectado recebe um endereço IP único. Né? Nós temos hoje 2 versões, o IPv4 e o IPv6, e cada um tem aí a sua limitação. Né? Então, vocês precisam, isso aí para a prova é importante vocês saberem identificar, saber o que esse endereço IP ele representa. Ele representa, né, a identificação de um dispositivo. Tá bom? Continuando, né, alguns pontos sobre a internet. Para ingressar na internet, é necessário acesso através de um provedor de internet, correto? Que também é chamado de ISP, Internet Service Provider. A internet é pública, porém não é gratuita. Isso aqui, inclusive, já foi objeto de prova. Né? A internet ela é pública, porém não é gratuita. Teve uma prova recente, acho que foi em 2019, e parece que foi até da Sebrasp. Houve um item lá de análise que abordava isso aqui, né? A questão de ter a necessidade de se pagar por um provedor de internet. Isso é fato, né? Ela é pública, porém não é gratuita. Provedores de acesso à internet. O que é um provedor de acesso à internet? São instituições que se conectam à internet via um ou mais acessos dedicados e disponibilizam acesso a terceiros a partir de suas instalações. Então, ele mantém aí uma estrutura, ele possui um acesso dedicado e cria-se ali uma estrutura para fornecer esse serviço. Parte ali do seu acesso dedicado é vendido para nós, usuários finais, ok? E utiliza toda a sua infraestrutura. Continuando ainda sobre a internet. Na internet, nós acessamos diversos serviços, como e-mail, páginas web, né, que é a www, pesquisas diversas, chats,
videoconferências, redes sociais, acesso remoto, mensagens instantâneas, VoIP, que é voz sobre IP, comunicação VoIP, entre outros serviços. Então, nós vamos na próxima aula, né, nas próximas aulas, detalhar todos esses serviços. Aí que eu disse, né, no slide anterior que nós iremos tratar, né, cada serviço. Aí nós vamos estudar com mais calma ali, mais a fundo ali cada um dos protocolos, ok? A internet confere poder de comunicação e acesso à informação a qualquer pessoa que se conecte em qualquer lugar do mundo, independente de origem social ou situação econômica. Então, ela é democrática, né? Qualquer pessoa acessa qualquer lugar do mundo, independentemente de origem social ou situação econômica. Se eu ingressei na internet, eu tenho acesso a toda a rede, né? Não há nenhum tipo de distinção. Certo. Agora vamos partir para o conceito de intranet. Então, o próprio nome já diz, intra, né? Ela vai estar dentro, né? Mas vamos observar aí alguns detalhes aí dessa rede. Intranet é uma rede similar à internet. Ela é similar, ela é idêntica, ou seja, ela também utiliza o protocolo TCP/IP para comunicação, podendo disponibilizar os mesmos serviços da internet. Podendo, né? Não é obrigatório, mas ela pode disponibilizar os mesmos serviços. Porém, há dois diferenciais. Isso aqui é extremamente importante para a prova. Eu tenho uma restrição geográfica e uma restrição de usuário. Ou seja, é uma rede privada, decorem isso aqui, uma rede interna e uma rede exclusiva. Essas palavras que eu destaquei aqui agora, rede privada, interna e exclusiva, são palavras que serão utilizadas aí em uma possível pergunta, em uma possível questão da prova relacionada à intranet. Elas te levam à intranet, ou seja, é uma rede restrita de forma geográfica, restrita em relação ao usuário, ou seja, é uma rede privada, interna e exclusiva. Imaginemos o seguinte, eu tenho lá uma fábrica, e eu quero criar uma estrutura, uma rede própria, uma rede interna, privada, exclusiva. Então, observe o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha rede, aqui dentro é a área da minha fábrica, ó, é o muro da minha fábrica mesmo. Ou seja, há uma restrição geográfica. Ou seja, aqui eu tenho lá o departamento de pessoal, o departamento de recursos humanos, a linha de produção, tenho lá a parte de vendas, são prédios, por exemplo, interligados. E eu tenho aqui também a parte de TI, né, por exemplo, onde tem todos os meus serviços. Eu tenho servidores aqui dentro e aqui já está automaticamente interligado nos computadores dos prédios. Então, tenho uma rede privada, interna, exclusiva. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um servidor de uma página interna para notícias, para disponibilizar material. Eu tenho um servidor de arquivos. Eu tenho, por exemplo, um servidor aqui com um programa, um chat, um bate-papo para os funcionários, né, utilizarem ali para melhorar a comunicação. Ou seja, vamos agora ao conceito novamente. É uma rede similar à internet? Sim. Utiliza o protocolo TCP/IP? Sim, isso aqui ela utiliza. Pode disponibilizar os mesmos serviços da internet. A gente viu anteriormente, eu tenho e-mail, eu tenho videoconferência, eu tenho chat, eu tenho diversos serviços. Posso disponibilizar o que eu quiser, eu monto na minha mesma estrutura. Porém, ela não está ligada à internet. Ela é uma rede própria, ela não faz parte. Se aqui dentro eu quiser acessar
Eu não consigo acessar a internet. Eu até consigo de acordo com a configuração, né? Mas aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente interpretar isso aí. Vamos por partes. Então, aqui dentro, ou seja, vamos melhorar o exemplo. Aqui de fora da internet, eu não consigo acessar essa minha rede aqui, ó. Assim fica melhor para vocês entenderem. Eu não consigo acessar. Se eu tiver aqui da minha casa, tá aqui dentro, quiser acessar aqui o site institucional, o site que foi criado aqui dentro da minha intranet, eu não vou conseguir, porque a intranet, repito, ela tem uma restrição geográfica, ela só vai funcionar na área onde está configurado, né? Logicamente, eu tenho um limite, uma limitação, é uma rede que há uma restrição de usuários, não é todos os usuários que vão conseguir utilizar. Privada, interna e exclusiva. Ok? Guardem essas palavras. Próximo ponto. Eu nem coloquei esse ponto aqui como título da aula, né? Como tema principal da aula. O tema principal é internet e intranet. Mas eu vou fazer aqui uma inserção do tema extranet na aula para ficar bem completa. A extranet é um acesso seletivo à intranet. Por meio de quem? Da internet. Então, cuidado, não confunda. É um acesso seletivo, ou seja, ele não é liberado, ele não é público, ele é seleto. Eu acesso à intranet por meio da internet de forma seletiva. O acesso via extranet pode ocorrer de duas formas. Por meio de um acesso exigindo usuário e senha, para garantir a autenticidade do usuário, ou ainda por uma rede privada virtual, uma VPN. Cuidado também com esse termo. É o recurso que possibilita que eu acesse aí uma rede interna, uma intranet, através da internet. Então, nesse cenário, eu tenho, se isso ocorrer, eu tenho uma extranet naquele ponto. E eu vou usar, 99% dos casos, um programa de VPN, ou seja, é o Virtual Private Network. É uma rede virtual, é uma Virtual Private Network, rede privada virtual. Não confundam com o VLAN, aquele conceito lá do início da aula, que são redes virtuais, elas estão configuradas de formas virtuais. São redes configuradas logicamente, é uma rede lógica, né? Virtual. Aqui não, é uma rede privada virtual. É o nome da tecnologia que eu utilizo para fazer esse acesso. Ele vai criar uma espécie de túnel. Eu vou mostrar já numa imagem, vai ficar mais claro, tá? Rede privada virtual. Que através de um software, como eu disse, VPN, corretamente configurado, cria uma conexão segura, tunelada, como se fosse um túnel, entre o dispositivo fora da sua intranet e a intranet propriamente dita. Ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um desenho, eu acho que vai ficar mais claro. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui nesse balão maior aqui de fora, que vai cobrir praticamente toda a minha tela, eu tenho aqui a internet. A internet. O que eu tenho na internet? Eu tenho prédios, né? Hospitais, eu tenho escolas, eu tenho órgãos públicos, eu tenho tudo, né? A nível mundial. Então, a internet está, né, a grande rede mundial de computadores. Todo mundo interligado, né? Interligado ali ao meu provedor de internet, que está interligado a outro, de outros países, de outros estados. Todos estão interligados, né? Tenho ali um provedor de acesso, me conectei à internet e a rede está toda disponível para mim. Ok? Então, eu estou dentro do todo aqui que é a internet. Aproveitando o exemplo anterior, ó, eu criei aqui na minha fábrica uma rede própria.
Não quero estar diretamente dentro da internet, não. Eu estou dentro de uma intranet. Então, eu tenho aqui, ó, uma intranet. Então, aqui dentro eu tenho lá os meus departamentos, eu tenho a minha sala de servidores, todo mundo interligado, linha de produção, né, os diversos setores, todo mundo interligado, todo mundo funcionando. Aí a pergunta, né, que a gente vai finalizar mostrando aqui a extranet. Vamos imaginar que eu estou aqui na minha casa. Minha casa é fora aqui da minha empresa. A minha empresa está aqui na minha intranet. Minha casa está aqui. Eu estou conectado à internet? Sim, eu estou fora, não estou geograficamente, né? A minha casa não é dentro da empresa e não é coberta ali pela intranet, pela infraestrutura da intranet. Então, eu estou aqui fora. Mas eu preciso acessar algum conteúdo, vamos supor que eu estou aqui, né, os servidores, eu preciso acessar aqui algum conteúdo. Há possibilidade? Sim, porém o acesso ele é seleto, não é qualquer um que vai poder acessar. Então, eu preciso exista aqui um servidor, uma configuração prévia que permita esse acesso. Ele não é assim, eu instalo o programa aqui, vou lá e utilizo e acesso a qualquer momento. Não, a estrutura aqui vai ter que ser compatível, vai ter que possibilitar um acesso via VPN, né? Um acesso que vai se transformar aqui numa extranet. Então, vamos imaginar que a minha empresa autorize esses acessos seletivos. Então, eu aqui da minha casa, eu estou na internet, correto? Então, eu instalo aqui no meu computador, né, o programa correto de VPN e a minha empresa já está configurada para receber essa conexão. Nesse momento, abre-se uma espécie de túnel, né, como eu falei, ó, entre o meu computador aqui da minha casa e a rede da minha empresa, que é uma rede privada, exclusiva, uma intranet. Nesse momento, aí sim, eu abro uma ponte e consigo acessar alguns conteúdos aqui. Todos? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de como está configurada, o que é possível acessar. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a extranet. Extranet. A caneta está um pouco sensível aqui, mas dá para vocês entenderem aí. Então, nesse momento, por uma VPN, um software VPN, eu estabeleci uma conexão de uma máquina minha da internet com uma máquina, né, os servidores da intranet, os serviços lá da intranet da minha empresa, por exemplo. E detalhe, quando é estabelecida essa conexão, a minha internet aqui da minha casa para de funcionar. Só para vocês terem uma ideia de como é. Eu não consigo, eu peguei lá o meu notebook, instalei lá a VPN, configurei com a minha empresa, estabeleci a conexão. Eu acesso lá um arquivo restrito, uma página interna e vou continuar navegando na internet? Não, o software não permite. Ele desconecta você, ele usa a internet como ponte, mas eu não consigo navegar naquele momento nos outros conteúdos da internet. Ok? Então, pode parecer, né, no primeiro momento, para quem talvez não tenha estudado esse assunto ainda, um pouquinho complexo, mas é bem tranquilo. Então, vocês precisam entender, compreendam primeiro, separadamente, internet, intranet e extranet. Depois, tentem fazer um exemplo desse mais completo, né, entender um exemplo desse mais completo, que não vai ter dúvidas. Ok? Ok, então com essa frase, né, eu me despeço de vocês. A gente chega ao fim dessa aula, né, de internet e intranet. E eu deixo aí uma frase do Paulo Coelho para reflexão. A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante. Ok? Então, eu me despeço de vocês. E como eu disse, na próxima aula nós iremos abordar os serviços da internet. A gente vai continuar falando ainda de internet, intranet, principalmente dos protocolos lá também, durante esses exemplos. Vamos aprofundar um pouco mais, ok? Então, mantenha o foco, né? Continue os estudos,
ok? E até a próxima aula.